O projeto IAP Entrevista, com o objetivo de registrar a memória e o acervo imaterial e biográfico de paratienses natos e de coração. O IAP Entrevista recebe hoje o ex-prefeito de Paraty, Edson Lacerda. No auge dos seus 77 anos, Edson foi recebido pela presidente Maria Eduarda de Melo Porto e a secretária Júlia Ramek. Acompanhado de seu genro e um dos seus netos, apresentou com firmeza o pensamento de alguém que administrou a cidade por 3 mandatos. Tratamos de sua vida particular, política e dele obtivemos sua opinião sobre o momento presente de Paraty. Não tive como notar seu traje simples e seu carisma ao longo de toda a entrevista. Responsável por sucessores políticos que até hoje administram a cidade, se coloca no banco de reservas, pronto para qualquer convocação. Influente, histórico, firme nas convicções, procura fugir de polêmicas em busca da pacificação. Assistam esta rara entrevista com o ex-prefeito de Paraty, Edson Dídimo Lacerda. Bom, primeiramente queria agradecer aqui ao aceite do ex-prefeito Edson Dídimo Lacerda, ao projeto IAP Entrevista. Edson, obrigado pelo aceite. Edson, eu queria começar a falar um pouco da sua família, né? Você é filho do seu João Batista, da dona Elzíbia Cuda Guzmão. E é uma família de 3 irmãos, né? Você e mais as suas 2 irmãs. Certo. Queria que você contasse um pouco. Você nasceu, na verdade, em agosto, mas foi registrado em janeiro. Como é que é essa história? Porque antigamente os pais tinham 30 dias para registrar o filho. E se não registrasse dentro de 30 dias, pagavam uma multa ao cartório, né? Então, para que meu pai não tinha condições de pagar a multa, aí foi registrado dia 19 de janeiro. Eu nasci no dia 29 de agosto. A sua família, originalmente, ela é uma família de agricultores, plantavam café. E a sua família veio de Minas Gerais, depois foi para Caxias e também para Campos, né? Primeiro foi para Campos. Depois de Campos, meu avô, né, veio para Campos. Meu pai, meus tios eram todos solteiros. E aí ele fez uma lavoura de café grande lá em Campos, né? Aí depois é que ele ficou velho e tal e vendeu o sítio e comprou umas 3 áreas. Nessa vinda de Campos, na verdade de Minas para Campos, a sua mãe chegou a falecer muito cedo. O senhor tinha 2 anos? Quando ela faleceu eu tinha 5 anos. 5 anos. 5 anos. E o seu João, seu pai, acabou, por circunstâncias, mudando para Caxias. Ele mudou para Caxias antes da minha mãe morrer, para poder tratar dela, porque lá em Campos não tinha recurso. Problema de saúde dela. E aí vieram morar em Caxias, ficaram lá em Caxias, acho mais uns 5 ou 6 anos, aí depois é que ela veio a falecer. Após o período de Caxias e de Campos, o seu pai veio para Paraty nos anos 50. Mais ou menos. E acabou morando ali na divisa quase que de Ubatuba, no sítio de Cambucá. Era uma rotina que o senhor, depois de alguns anos, veio para Paraty e parece que o senhor chegava a andar 4 horas lá do sítio Cambucá até a cidade. Para poder fazer a feira, para poder comprar. O que o senhor se recorda dessa época do sítio Cambucá? E é verdade, eram 4 horas de caminhada? Era 4 horas de caminhada, que é o sítio Cambucá, era o segundo sítio da divisa para cá. E não tinha ônibus, né? A princípio nem estrada tinha, né? Quando eu vim para cá, já tinha estrada até a Pedras Azuis, porque
porque o seu Lulu foi o ex-prefeito, e ele tinha conseguido um trator e fez a estrada até a Pedras Azuis. Agora, da Pedras Azuis até o sítio, era mais de 2 horas a pé. Como é que o senhor fazia? 4 horas para ir, 4 horas para voltar? É verdade que o senhor tem umas marcas na canela? Tem aqui, ó. Onde? Isso foi a marca do mordida de borrachudo. Era um mosquito que tinha muito aí antigamente, hoje quase não tem. Aí minha perna virava tudo ferida, eu tinha que ir para o hospital. Ficava internado lá. Passava 30 dias em casa e passava 4 meses no hospital. De 3 a 4 meses. O armazém que o senhor vinha na cidade era do Zé Melo? Tinha o Norival Malvão. Norival Malvão. Eram os 2 comerciantes mais antigos que tinha, e o japonês, né? Mas nós fazíamos compra no Norival e no Zé Melo. O que o senhor se lembra desses armazéns? Eram secos e molhados? Secos e molhados, é. Era um armazém que o meu pai tinha crédito, né? Então, quando não tinha dinheiro, a gente comprava com eles, né? O seu Norival e o Zé Melo. Entre 18 e 20 anos, o senhor abre um armazém, Casa Nossa, que era um armazém ali que ficava próximo do açougue do Benício, na antiga Estrada do Bananal, depois da Avenida Roberto Silveira. Esse armazém que o senhor abriu, Secos e Molhados, me parece que o senhor Leonídio, que é o pai do Carlão, do Carlos Azevedo, do supermercado, lhe emprestou um dinheiro para o senhor poder abrir o comércio. E como é que foi essa decisão de abrir um comércio, um armazém? Eu tinha alugado a propriedade do seu Jorge Roque, né? E, de repente, o seu Jorge Roque resolveu vender uma propriedade em Paraty. Aí ele veio conversar comigo que ele estava querendo vender uma propriedade e queria me vender o armazém, o ponto, né? O ponto não, a casa comercial. Aí eu disse para ele que eu não tinha dinheiro para comprar, que ele podia vender e ver qual é o prazo que o comprador me desse para mim desocupar. Que o prazo que a pessoa que comprou me desse, dentro desse prazo eu desocuparia. Aí ele me perguntou o que eu ia fazer, né, com a mercadoria se eu não vendesse. Eu disse, eu montou lá num cômodo na minha casa e deixo lá, até ver o que eu faço. Mas aí ele disse, não, eu estou te perguntando isso porque eu te ofereci como se estivesse oferecendo para o meu filho. E jamais um pai vai tirar um ponto comercial de um filho para poder vender. Então, você pode ficar lá e tal. O dia que você tiver condições de comprar, você me compra. Eu tenho outra propriedade na Ponte Branca, perto da Ponte Branca. Eu vou vender a minha propriedade lá para você ficar aí. Aí, assim fiquei muitos anos. Aí, quando eu tive condições, aí comecei a comentar com um e com o outro, né? O seu Jorge queria vender, aí o Leonídio, o Nilo Cruz, veio e me ofereceu, né? Que se eu quisesse comprar, eles me emprestavam o dinheiro para me dar a entrada. Aí eu peguei o dinheiro e comprei com eles. É verdade que o seu pai tentou ajudar na Casa Nossa, no armazém, mas parece que não deu muito certo, que ele vendia muito fiado. Muito fiado. Meu papai era muito conhecido e ele era uma pessoa que eu costumo dizer assim, a gente tem que ser bom, mas não pode ser ruim para si, né? Porque se você é ruim para si, o que adianta ser bom para os outros? Então eu sempre pensei dessa forma, né? Primeiro você tem que ter condições de ajudar de uma forma que você não seja prejudicado, né? Aí eu cheguei e falei, papai, não dá certo o senhor aí não. Então ele se conscientizou que não tinha mesmo condições para ser comerciante, né? Aí ele saiu, foi cuidar da vida dele, ele trabalhava de pedreiro, né? E eu fiquei no armazenzinho.
Em 63, Edson, o prefeito Lulu Vieira lhe convidou para trabalhar na prefeitura, no setor de contabilidade, me parece. Nessa época, o seu pai já era eleito vereador de Paraty, mas o senhor não tinha, a princípio, nenhuma participação na política local. Não. Na sua formação política, naquele momento, nos anos 60, as referências que o senhor teria, eu poderia dizer que seriam Lulu Vieira, o próprio seu pai, seu João, e também o ex-prefeito dele, Helena? Aqui em Paraty era, né? Mas, por exemplo, eu comecei a fazer política em Caxias, entendeu? E a política em Caxias era bem ferrenha, porque lá quem mandava, lá tinha uma liderança política mais forte em Caxias, era o Tenório Cavalcante. E como eu tive um tio que foi eleito até deputado, e ele era do Partido Socialista Brasileiro, que era contra o Tenório Cavalcante, né? Então a gente já começou ali fazer política, ainda bem jovem. Qual é a relação que o senhor teve, na verdade, com esse prefeito e médico, o doutor Derli Helena? O doutor Derli era uma pessoa que ele... Dos pobres. Ele atendia a qualquer hora da noite, né? Ele se formou, veio para Paraty, casou-se, veio para Paraty, e quando ele chegou aqui, costumava dizer que dava malária até nos pau de mangue na Jabaquara. Era o que o pessoal dizia, malária em Paraty dá até num pau de mangue lá na Jabaquara. E ele se dedicou à juventude dele, né? E a melhorar, a dar condições de vida, qualidade de vida aos paratienses que viessem para aqui. Que aí ele começou também a fazer uma divulgação nos meios de comunicação que Paraty tinha muita terra devoluta. Que quem quisesse vir para um lugar para plantar e desenvolver-se, que viesse para Paraty. Aí que meu pai lê nessa reportagem, viu escrito num jornal, aí ele veio em Paraty e formou um sítio lá na divisa para cá, no Cambucá. Sítio Cambucá. E depois... Qual a referência que o senhor tem, que o senhor lembra do Dorival Valentim, do seu Lessa, na sua formação aqui em Paraty, depois que o senhor vem de Caxias, já adolescente, abre um armazém, começa a trabalhar na prefeitura na contabilidade? Dois políticos muito honestos e que cumpria com seus deveres, respeitando o dinheiro público e a população. Vocês eram amigos? Depois passamos a ser amigos, né? Quer dizer, eu conhecia eles como vereador e comecei a acompanhar. E vi que todos os dois eram vereador e pessoas muito sérias e muito honestas. E tinha um objetivo, né? Que era defender os paratienses e quem viesse para aqui morar. Como eu era de fora, eu tinha que me ligar a eles. Né? O senhor se casou aos 27 anos. Sim, com a dona Esmeralda. Esmeralda. Como é que foi o namoro? Como é que foi essa aproximação? Como é que aconteceu isso? A Esmeralda era professora municipal e eu era auxiliar de contabilidade. E ela volta e meia ia na prefeitura para resolver as coisas, né? E eu comecei a acompanhar a postura dela, entendeu? Eu já tinha tido diversas namoradas e sempre quando eu arrumava uma namorada, eu procurava aproximar da família para ver o tratamento que aquela menina que eu estava namorando dava os pais e os irmãos. E muitas das vezes não era um bom tratamento, entendeu? E a Esmeralda já foi o contrário. Eu vi que ela tratava os irmãos, os pais, com muito carinho e muito respeito. Aí eu disse, essa serve para ser minha esposa. Paixão à primeira vista? Não foi assim à primeira vista, mas
ela me ganhou pela postura e o comportamento dela. O senhor casa em 72, Sim. em 73 o senhor se torna prefeito de Paraty pela primeira vez. Como foi a escolha do Benedito Gama, que foi seu vice-prefeito no primeiro mandato? Como é que é uma escolha de vice-prefeito? Qual é esse critério que o senhor tinha? Como é que era isso? E o que o senhor se recorda nesse período de 72, 73, quando o senhor ingressa na política como prefeito de Paraty? Para mim, o importante é o comportamento e a forma de tratar o ser humano. Porque se você tem um bom comportamento no seu dia a dia e você respeita o seu próximo, você já demonstra ser um cara de bom caráter. Quer dizer, o trabalho que eu teria, no caso, era ajudar a tornar você conhecido, de minha confiança. O senhor disse que a escolha do vice também tem relação, tem que ser um vice leve. Porque facilita numa candidatura. E como é que foi essa escolha do Dito Gama? E o senhor disse, quando a gente conversou um pouco antes, que o vice ele não pode ter rejeição. Como é que foi essa escolha do Dito em 73 e como é que foi esse seu primeiro mandato? O Dito Gama, ele era uma pessoa que gostava de bater uma bola, jogar. Ele era uma pessoa simpático, entendeu? E era um comerciante bem-sucedido. Então, ele reunia as qualidades que eu acho que... Ele não era político. A única coisa que ele não era político, né? Mas, como eu sempre gostei de política e sempre fiz política, o meu trabalho se tornava mais fácil em fazer ele um homem público para poder aproveitar a capacidade dele e a bondade dele. No seu primeiro mandato, o senhor, aos 27, 28 anos, ocorreu um fato em Trindade, cujos os caiçaras estavam sendo expulsos das casas em virtude pela empresa Paraty Desenvolvimento, que foi inclusive filmado, documentado em diversos jornais, inclusive na Praia do Sono. Na localidade também, inclusive, do São Gonçalo. E havia também um grande conflito com a White Martins, que foi uma empresa multinacional. E o senhor teve uma condução muito boa, sobretudo com bastante diálogo com os povos tradicionais. O que o senhor se recorda desse período, desse fato? O problema é que eu, particularmente, como prefeito, eu nunca tomava partido. Entendeu? Eu procurava agir e me posicionar da forma que eu achava mais correto. Então, quando eu me reunia com o pessoal, né, eu botava os dois grupos para discutir o assunto e eu ficava ouvindo e analisando. Quando dava uma hora e pouco de blá, 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 ele dizia, bom, eu já tenho a minha decisão tomada. E eu procurava tomar a decisão que eu achava mais correta. Então, por isso é que eu tinha um bom relacionamento com o latifundiário e tinha com o pessoal, porque eu não procurava agradar um e a outro. Eu procurava tomar as decisões que eu achava que era mais correta, né? E nem sempre a mais correta agrada as duas partes, né? Mas o latifundiário não tinha eu como inimigo, né? Já o Edson, depender do Edson vai logo partir a favor da... Não, eu deixava eles discutir e ouvia, e depois eu tomava a decisão que eu achava que era mais correta. E graças a Deus, não tive um problema na justiça com ninguém. Em 73, o senhor, quando vence a eleição, o senhor ganha da eleição
do ex-prefeito Aloysio de Castro. Se não me engano, uma diferença de 56 votos. Foi uma eleição extremamente apertada e o senhor conseguiu praticamente vencer em quase todas as urnas eleitorais. Como é que o senhor se recorda? Foi um grande adversário? O que o senhor... O senhor Aloysio sempre foi um grande adversário. Por quê? Porque nós tínhamos uma postura que nós não entrávamos na casa de ninguém para um falar mal do outro. Ele não falava mal de mim, nem eu falava mal dele. Entendeu? Parecia até que havia uma combinação, mas nunca houve. Eu sempre respeitei ele como um adversário e ele sempre me respeitou. O que acontece por eu ser mais novo e ser candidato a primeira vez, eu procurei gerar uma certa desejo do pessoal de mudar, já que eu já vinha lutando contra a ditadura militar. Então, eu aproveitei um vácuo da Revolução de 64 e, nesse vácuo, eu consegui superar o seu Aloysio. Em 82, o senhor se reelege mais uma vez com Luiz Bertino Vasconcelos, ex-prefeito. Foi no seu segundo mandato? Não, a segunda foi com o Luiz Bertino. Nesse momento, o senhor já estava à frente, o senhor já era filiado ao PMDB, que era o partido contra a ditadura. Em 83, o Instituto Histórico, IAP, formula o primeiro dossiê de Paraty Patrimônio Mundial, Patrimônio da Humanidade. E o senhor, inclusive nos documentos aqui do Instituto, o senhor figura como uma pessoa importante nesse processo, que foi inclusive patrocinado pela Fundação Roberto Marinho na época. Como é que foi esse Paraty no início dos anos 80, a sua contribuição tanto nessa questão do patrimônio mundial e também como é que foi a decisão de fechar as correntes do Centro Histórico? Paraty, a Monumento Nacional, foi uma campanha que nós fizemos, né? Que a gente sentiu que com a construção da Rio Santos, se a cidade permanecesse aberta, quando acabasse a construção da estrada Paraty-Cunha, muitos sobradões desse aí já tinha rachado e tinha caído. Entendeu? Então, eu fui ao Rio de Janeiro e convidei o governador, falei com ele do meu desejo de fechar Paraty. Quando eu fiz a colocação para ele, ele virou para mim e disse: "O senhor está maluco?" Eu perguntei: "Por que o senhor disse? Se eu aqui saio para fechar uma rua, eu quase que apanho, o senhor quer fechar a cidade?" Eu falei para ele: "Governador, eu vi que o senhor não conhece Paraty. Senti que o senhor não conhece a minha cidade." Ele falou: não conheço mesmo não. "Então o senhor não vai me dar resposta agora não. Eu quero lhe fazer um convite para o senhor ir a Paraty, levar um grupo de engenheiros, e o Celso Franco era presidente do Detran e tinha fechado algumas ruas lá no Rio de Janeiro. E queria que o senhor levasse o comandante Celso Franco para a gente estudar o fechamento da cidade." Aí ele marcou, veio, e quando ele veio, ele viu que realmente havia necessidade de fechar, né? E eu, mais do que depressa, comprei umas correntes no ferro velho, entendeu? E fechamos a cidade. Qual foi a repercussão? Olha, no dia que eu fechei a cidade, que eu tive que fechar a cidade, no dia seguinte eu viajei. Eu tinha uma tia que morava em Minas e ela veio, né? Então ela chegou, não estava. Quando eu cheguei em casa, ela disse: "Você não sai de casa, não." Eu falei: "Ué, por quê, tia?" "Não, porque o pessoal está querendo me lixar." Eu digo: "Tia, então eles vão lixar agora, porque eu vou acabar de jantar e vou sair na rua. Que eu não vou ficar escondido em casa 4 anos, né? O resto do meu mandato, eu vou sair."
E eu jantei, saí, e houve assim alguma reação, mas não assim agressiva, né? Pessoas insatisfeitas porque não ia poder botar o carro mais na porta de casa. Aí eu conversava com a pessoa, dizia que não teria problema, ele podia deixar o carro lá em frente ao correio, do outro lado e tal. E fui resolvendo assim, ali a área do estacionamento, ao lado da matriz e tal. E fomos resolvendo, graças a Deus, não tivemos um atrito judicial. E acabou preservando a cidade, né? Preservando, que era o meu objetivo, né? O senhor teve... Quem o senhor se recorda? O senhor falou do Rio de Janeiro, do governador. Quais foram os políticos que ajudaram bastante Paraty? Que foram políticos no nível estadual, federal, que auxiliaram a cidade, que o senhor lembra que realmente contribuíram? Olha, rapaz... Se eu pudesse lembrar um ou dois... Está difícil, viu? Está difícil, porque Paraty não tinha um peso político, né, que os governadores ou os deputados se interessassem por Paraty. Tinha um deputado, que esse sempre foi meu adversário, e que eu vou citar o nome dele aqui, né? Nunca votei nele, né? E ele sempre foi um adversário ferrenho meu. Mas ele merece ser falado, que é o doutor José Augusto da Câmara Torre. Ele era da Arena, né? Ligado à Arena, ligado ao seu Aloysio de Castro. Esse, durante muitos anos, período que foi deputado, ele lutou pela educação de Paraty. Edson, o senhor, hoje a gente está falando-se muito de, até questionou-se a questão de voltar à ditadura no Brasil, e o senhor foi a grande mudança em relação à redemocratização, não em 88, mas nos anos 70, ali, com a fundação do MDB em Paraty. Como é que você conseguiu resistir, fundar o MDB em Paraty? O senhor foi perseguido? Quem ajudou o senhor a fundar o MDB em Paraty? E que é um partido, inclusive, que governa a cidade já há várias gestões. Como é que foi aquela fundação do MDB? Foi nos anos 70? Foi nos anos 70, mas eu, por exemplo, sempre tive, graças a Deus, uma liderança, né? Mas nunca afrontei nem a Revolução e nem meus adversários. Entendeu? Então, como eu não afrontava eles, eu não era uma figura, vamos dizer assim, que eles tivessem uma preocupação comigo. Por quê? Porque eu achava que a política ela tem que ser feita no silêncio e com a ação. E você fazendo ação, você não faz barulho. Quer dizer, quando o cara vê, o fato já aconteceu, porque você vai fazer uma ação durante anos, né, para chegar lá na frente. Quem foram os artífices ali? Como é que foi aquela formação do MDB ali nos anos 70, anos 80? Quais foram os personagens que, junto com o senhor, contribuíram com a fundação do partido, que era contra a Arena? Né, foi o doutor Valdemiro, que era meu advogado na prefeitura. A esposa dele, a dona Alzira, era presidente do MDB, né? O Norival Valentim era vereador eleito pela Arena. Aí nós puxamos ele para o PMDB e daí em diante o trabalho era um trabalho feito mais em silêncio e ação do que provocar alguém da Revolução. Quer dizer, eu era uma pessoa que nunca os militares teve assim, qualquer coisa contra mim, né? Porque quando chegava na hora do voto, a gente trabalhava em silêncio, né? Fazia ação sem eles perceber. Tem uma história que é verdade que o senhor Dito Gama doava o salário? Ele não, para o asilo? Quando ele foi meu vice-prefeito. É verdade isso? É verdade.
eu convidei ele para ser o vice-prefeito e ele disse para mim que não tinha tempo para ir para a prefeitura. Aí passou, depois de mais de ano, um dia eu chego na janela, o Dito entra na Secretaria de Finanças para pagar os impostos. Aí eu pensei, fui lá e disse, rapaz, você veio aí na secretaria e não sobe no gabinete, que eu já tinha ido lá uma vez que eu tinha visto, né? Aí eu disse, não me interessa aí na prefeitura, não, lá no gabinete. E tal, eu digo, não, mas você tem que ir e tal, e coisa. Aí eu disse, não, inclusive, por eu não ir à prefeitura, não prestar serviço à população, eu dou o meu salário para o asilo. Aí ele acabou me ganhando mais ainda. Aí depois ele foi meu candidato a prefeito. Ganhou a eleição, né? Ganhou. Dito era uma pessoa boa. Só não foi prefeito mais porque mataram ele, senão ele tinha sido. Edson, o senhor também, anos depois, volta à política, foi eleito prefeito em 92, 93. Mas antes do seu terceiro mandato, o senhor sempre teve uma característica de lançar novos políticos. Ao mesmo tempo, existia sempre um chamamento para que o senhor voltasse à política. Isso eu escuto até hoje. Foi? Eu escuto isso até hoje. Em 87, como é que foi aquela convenção? Foi muito disputado, o senhor não queria ser candidato, parece que o médico Dr. Márcio também era um nome cotado. Enfim, como é que foi aquilo ali? Foi um período meio turbulento, mas vocês conseguiram pacificar, mas houve um certo diálogo para chegar ao seu nome e você vence as eleições. O que você se recorda um pouco antes antes da... O senhor tinha um bom relacionamento. O senhor era uma liderança já consolidada. E como é que foi essa... Eu queria lançar o Márcio como candidato a prefeito. Entendeu? E aliás, o Márcio candidato a vice. Agora lembrei, desculpa. O Márcio candidato a vice. E o meu vice, que era o Pissinguaba, o candidato a prefeito. Né? Então eu cheguei para o Márcio e falei, Márcio, você aceita ser candidato a vice do Pissinguaba? Aí o Márcio falou, aceito. Então posso jogar o seu nome de vice do Pissinguaba? Pode. Aí eu peguei, chamei o Pissinguaba e perguntei a ele, Pissinguaba, você aceita o Márcio ser o seu candidato a prefeito, a vice? Aí o Pissinguaba disse, aceito. Eu digo, então, vou jogar o seu nome aí para ver aí do Márcio. Tá bom, tá bom. Aí joguei, né? Passado uns 30, um pouco mais. 30 dias? Um pouco mais, o pai do Márcio vai conversar com o Márcio. Ele já era médico? Já era médico. Aí chegou para o Márcio e falou, Márcio, você é candidato a vice do Pissinguaba? Aí o Márcio disse, sou assim, pai. O seu Edson me convidou para ser o candidato a vice do Pissinguaba. E eu falei com ele, com você. Aí o pai do Márcio disse, não, meu filho, que negócio é esse? Você ser vice do Pissinguaba, uma pessoa semi-analfabeto, você tinha que ser o candidato a prefeito. Mas o Pissinguaba teve uma divergência comigo. Entendeu? Aí o Pissinguaba saiu do partido e queria ser candidato a prefeito, né? Aí foi lá para o Márcio, convenceu o Márcio. O Márcio ia ser candidato, o Márcio podia ser candidato a prefeito, que ele seria candidato a vereador, que não sei o quê e tal, e coisa.
E ficou aquela discussão, né? Colocaram os nomes na rua e tal. Aí o pai do Márcio foi falar com o Márcio retirou a candidatura dele, né? Aí o Pissinguaba ficou sem pé de apoio, né? Aí tanto insistiram que aí o Márcio acabou aceitando ser candidato. Ele foi eleito vereador, né? Não, depois é que ele foi eleito a vereador, acabou sendo candidato. Só que a chapa Pissinguaba e Márcio teve 1.600 votos. Perdeu a eleição, né? E quase que a gente perde também. Foi que eu ganhei por 56 votos, porque o Márcio teve 1.600 votos. E quando você está numa corrente política, né, você sai e carrega 1.600 votos, você carregou um eleitorado bom quando era pequeno. Mas o senhor sempre teve essa tradição de lançar homens públicos, assim, mulheres, enfim. O ex-prefeito Zé Cláudio foi secretário de turismo, o Edson, o doutor Márcio chegou a ser vereador. Então, como é que é isso? O senhor tem essa ligação com a juventude? Não, é que eu fico de longe acompanhando a postura das pessoas. Entendeu? Então, de acordo com a postura da pessoa, o dia a dia dele, você vê se aquela pessoa, se for candidato, vai ser um bom administrador. Entendeu? Não fico procurando, não, fico observando, né? Várias pessoas. Se você for aí, tem várias pessoas que eu penso em ser candidato a prefeito, que essas pessoas devem ser candidatas. Passando já um certo tempo, o senhor é eleito mais uma vez em 92. 92 para o seu terceiro mandato, seu vice Rogério Ramos. Qual era a maior dificuldade nessa época da gestão? Porque Paraty praticamente não tinha recurso. Como é que foi a escolha do Rogério Ramos, essa dobradinha? Quais foram os grandes desafios naquele período entre 93 e 96, 97? O Rogério, que fez eu convidar ele a ser prefeito, é que ele o pai dele tinha um bar ali na esquina, que é dele até hoje. E eu via sempre o Agílio botando ele para trabalhar ali. E percebia que ele era uma pessoa honesta, né? Então, mediante a sua postura, a sua conduta, né? Casou novo, construiu uma boa família, né? Então eu vi que ele seria um bom executivo, que é uma pessoa trabalhadora e tal. Aí foi aonde a gente fez uma dobradinha que seria o Rogério a prefeito e o Márcio a vice. Mas aí o pai do Márcio não deixou ele ser candidato a vice. Mas o senhor depois o senhor acabou sendo candidato eleito. Entendeu? Aí foi onde que eu não queria mais ser candidato, né? Porque você tem que servir a comunidade, não se servir do poder. Entendeu? Então, enquanto eu via que eu tinha condições de levantar às 6 horas da manhã e dormir às 10, para mim estava bom, porque aí eu estava servindo a minha comunidade. A dona Esmeralda não reclamava muito? Não, que ela gostava de política. Gosta até hoje. Ela gosta até hoje. Eu chegava tarde, não tinha problema? Não tinha, não. Viajava. Nunca nós tivemos desentendimento por causa de política. Edson, um assunto delicado, mas é uma certa homenagem também. O senhor teve 2 filhos, que é a Ana Paula. E o Edson. O Edson Júnior, médico. Ele foi cotado, o senhor deixa a política mais ou menos no final dos anos 90. E ele era extremamente querido pela comunidade. Eu confesso até que eu era criança, mas escutava falar muito bem dele, até os dias de hoje. O senhor teve 2 filhos e
teve um incidente, né, um acidente de carro, que acabou levando a vitimá-lo, e enfim. Sei que é um assunto delicado, mas quando o senhor lembra dele, quais são as memórias que o senhor tem? E ele seria seguramente uma figura importante hoje na cidade. Não tenha dúvida disso. Como é quando o senhor se acorda dele, quais são as memórias que o senhor tem? Assim? Naturalmente saudade, mas... Não, tinha e tenho na memória dele como um filho excelente, e que já tinha uma liderança, porque o próprio povo pedia para me botar ele candidato a prefeito. Chegar e dizer, Edson, a hora que você sair da prefeitura, você coloca seu filho. Várias pessoas me pediam isso. E o caminho dele seria, eu só falava com ele que deveria primeiro trabalhar, fazer o pé de meia dele, para depois, quando ele se aposentasse, ser prefeito. Primeiro ele tinha que normalizar a vida dele. Estudar e exercer a função de médico, que graças a Deus, pouco tempo que ele foi médico, ele demonstrou que tinha um grande conhecimento. Era uma pessoa abençoada por Deus no exercício da profissão. O senhor estava no dia, né, do acidente e tal. Quebrou aquilo. E eu sei que é um assunto delicado, mas assim, é mais uma homenagem, né, para o senhor, para a sua família. Ele... eu me lembro que a cidade parou naquele dia, né? Parou. E aí o senhor estava no acidente e tal. A memória dele, assim, fortalece o senhor, assim, quando vai tomar uma decisão, decisões da família e tal. Ele chega a ser uma referência de toda a família? Eu acho que ele teve um papel importante, né? E apesar que, graças a Deus, a minha família, né, eu costumo dizer o seguinte, meu filho foi, mas Deus colocou um outro no lugar dele, entendeu? Quer dizer, o carinho que meu genro tem comigo, com a minha esposa, parece que já estava premeditado a acontecer isso. Só para registrar aqui no programa, a gente está aqui com o genro do ex-prefeito Edson Lacerda, também está acompanhando, os netos estão aqui fazendo registro aqui. Edson, obrigado por ter falado desse assunto. Eu sei que é um assunto delicado, mas é uma homenagem também do Chico para você e para a sua família, e pela sua perseverança dessas coisas que acontecem na vida e que a gente às vezes tem que enfrentar. Tem que enfrentar, né? A gente sabe o dia que nasce, agora não sabe o dia que vai, né? Edson, depois que o senhor se afastou da política, no ano 2000, Paraty teve 3 prefeitos do PMDB. O ex-prefeito Zé Cláudio, o ex-prefeito Cazé e agora o prefeito Vidal. E todos foram indicados direto ou indiretamente por você. Então isso mostra a sua figura de relevância e de prestígio na cidade. Quem o senhor vai indicar na próxima eleição? Olha, eu particularmente não gosto de indicar ninguém, sabe? O que a gente vai procurar é ver uma pessoa que tenha a postura que a gente tem. Entendeu? Porque esse negócio de indicar... Não, eu acho que a gente tem que ouvir mais e falar menos, né? Então, a gente está observando aí os prováveis candidatos, e eu não vou chegar para nenhum e dizer, você vota em você. Não. Se passar na convenção, é gozado porque muita gente acha que na época da eleição eu me manifesto. Só nos últimos diazinhos. Por quê? Porque quando a pessoa chega perto de mim e pergunta, você vai votar em quem? Eu digo, rapaz, eu ainda nem sei quem que eu vou votar. Eu tô analisando os candidatos. Aí quando faltam uns 4, 5 dias, aí eu vou no supermercado, na rodoviária,
E digo, eu estou pensando em votar em fulano, porque senão te dá um desgaste muito grande, né? E eu já estou desgastado pelo tempo, aí você desgastado pela política, né? Aí eu já não aguento. O senhor nunca aceitou nenhum cargo público e político depois que o senhor saiu da prefeitura e como prefeito de Paraty. O senhor sempre teve uma influência positiva, sobretudo nos últimos 20 anos, mas apesar do senhor ter essa influência, por que o senhor nunca aceitou, de repente, ser um secretário ou se lançar candidato a vereador? A gente nota que depois que o senhor saiu da política, o senhor meio que deu uma distanciada. Apesar do senhor ter uma grande influência, até como eu citei, em virtude até da vitória do prefeito Zé Cláudio, Cazé e Vidal. Por que o senhor prefere ficar um pouco equidistante? Porque se eu tivesse sido secretário de alguns candidatos aí, prefeitos que passaram, eu ia ficar com os ônus do desgaste deles. Entendeu? Como eu não faço parte do governo, eu não tenho desgaste. Quer dizer, isso é uma questão lógica. Quando você está apoiando o candidato e que você tem a influência que você tem, você acaba se desgastando. Porque quem entrar lá, até se eu entrar lá, não vou conseguir agradar 100%. Né? E se eu não agradar 100%, se você ficou comigo do início ao fim, né, batalhando, você vai se desgastar. Então, não me interessa assumir a candidatura depois que a pessoa ganha. Entendeu? Aí eu fico à vontade para criticar ou elogiar se for preciso. Falando em elogio e crítica, como o senhor está vendo hoje a política nacional, estadual e municipal? Eu acho que tanto a nacional como a estadual está mal, né? Que nós temos eleição agora. Aí eu pergunto a você, quem é o candidato bom que nós temos aí? Né? Então você observa que por um cargo importante que nem o governador do estado ou o presidente da república, era para a gente, já que nós redemocratizamos o país, era para ter uns 3 ou 4 candidatos bons aí. Um que eu poderia achar bom, outro que você ia achar bom, outro. Então nós ia ter uma divergência de candidato. Hoje, se eu perguntar a você em quem você vai votar, você não sabe. Se você me perguntar, eu também não sei. Se perguntar a ele também não sabe. Entendeu? Uma das coisas que aconteceu de ruim nesse país, isso ocupa a revolução, foi acabar com a liderança. Entendeu? Nós somos um país que não temos liderança. Está todo mundo tirando no escuro. Entendeu? Porque se eu perguntar a você quem é o candidato do presidente da República, ele também está tirando no escuro. Nem ele sabe. Ele pode ser o candidato bom dele, de interesse dele, mas não da nação. Nós tivemos uma tragédia agora há poucos dias, no dia 31 de março de 2022. A cidade foi abalada por uma forte chuva, tromba d'água. O senhor também enfrentou isso em um dos seus mandatos. Como é que o senhor viu aí a recuperação da cidade, a participação do município? Como é que o senhor viu tudo isso que aconteceu nos últimos dias? Eu percebo que a atitude do governo municipal e estadual deixou muito a desejar. Né? Faltou ação imediata para que as coisas não agravassem mais. Né? O senhor diz a prevenção, né? Prevenção. Prevenção. Mas a gente percebe que falta
atitude, né, imediata, né? Porque se você não faz a prevenção, que é o ideal, né? E depois acontece uma tromba d'água, você, em vez de sair cedo, ajudando a população, vai sair 5, 6 horas da tarde, você perdeu algumas horas que poderia amenizar a crise que as pessoas estavam passando. Edson, se a gente pudesse ir para o futuro, daqui a 100 anos, como é que você gostaria de ser lembrado? Como Edson Dídimo Lacerda. Que o que eu fiz, por exemplo, no município, eu fiz percebendo um salário. Então, não fiz mais do que minha obrigação, eu cumpri com o meu dever. Entendeu? Eu costumava dizer que se eu fosse ser prefeito, de graça eu não seria. Porque eu procurava me dedicar desde as 6 horas da manhã até as 10 da noite. E quem trabalha merece um salário digno para viver. Há alguma chance do senhor ser candidato na próxima eleição? Não, de maneira nenhuma. Certeza? Certeza absoluta. Mas se as pessoas baterem na sua porta lá e falar, Edson, vem que a gente está precisando de você. Não, porque eu acho que candidato a prefeito não. Política é destino? Vocação? É vocação. Entendeu? Poderia ser um candidato a vice, dependendo da pessoa. A vice? Dependendo da pessoa. Entendeu? Mas depende muito da pessoa, que só tem uma então, pessoa. O senhor não descarta, de repente pode ser, eventualmente, se for convidado a vice. Se a pessoa que foi meu vice me convidar, é uma retribuição de gentileza e de confiança. Edson, qual a mensagem final que você deixa para as pessoas que estão assistindo esse programa, para o Instituto Histórico, já agradecendo a sua participação? Olha, eu deixo uma mensagem de confiança no futuro e que nós possamos ter capacidade de escolher um bom candidato a prefeito, uma pessoa que olhe nos olhos dos eleitores e tenha condições de olhar para as pessoas de cabeça erguida, do dever cumprido. Prefeito Edson Dídimo Lacerda, muito obrigado pela participação e o Instituto Histórico e Artístico de Paraty agradece. Tá bom. Muito obrigado.